O Centro Clínico Humanizar oferece assistência completa em saúde e qualidade de vida, com acolhimento e empatia. A Humanizar conta com atendimento nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria, além de fisioterapia, pediatria, fonoaudiologia e prática de yoga. Tudo com os melhores profissionais do mercado, em um espaço com ampla e adequada estrutura para cuidar da sua saúde física e mental. O Centro Clínico Humanizar é o lugar perfeito para você que busca saúde, equilíbrio e bons hábitos. As diversas especialidades atuam de forma humanizada para garantir tratamento eficiente. A sua jornada em busca de uma vida mais saudável e feliz passa pela Humanizar, o mais novo Centro Clínico de Patos, que chegou para cuidar bem de você. Rua Vidal de Negreiros, número 299, no centro. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Cidade Policlínica. Aqui o plano é cuidar bem de você. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sexta-feira à noite, já é de lei, programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol. E hoje, gente, recebendo uma figura extraordinária, recebendo um convidado que foi pedido, muito por vocês, através das redes sociais. Conseguimos encaixar uma agenda desse rapaz e o programa hoje, gente, está muito massa. O programa hoje está lindo, já vou aproveitar pedindo para que você curta o vídeo, compartilhe, segue as redes sociais da Fundação Hernando Sátiro, @Funes Cultural, segue as redes sociais da TV Sol, canal no YouTube, Facebook, porque hoje o programa tá daquele jeito, pessoal. E eu estou recebendo hoje esse grande poeta patoense, um dos grandes produtores culturais aqui do município, o nosso caro Ramon Medeiros. Seja muito bem-vindo, Ramon, ao programa Funes Cultural. Como eu disse no início, um programa que você foi uma das figuras mais solicitadas para participar desse programa, então é uma alegria poder receber você aqui hoje. Deusimar, eu fico sem palavras, para agradecer todo esse carinho de Patos, todo esse carinho da nossa cidade, do nosso município. E para agradecer da minha melhor forma, posso começar fazendo uma poesia? Então, a nossa identidade cultural vem do sertão, eu disse: um jumento amarrado numa estaca, um cachorro latindo no terreiro, as galinhas cantando no puleiro, um bezerro mamando numa vaca. O vaqueiro de posse de uma faca, ajeitando a porteira do roçado, onde à tarde ele passa com o gado, escutando forró e cantoria. São as coisas que vejo todo dia no sertão que nasci e fui criado. Fantástico! Gente, compartilha o programa hoje. Nós estamos recebendo o nosso querido poeta Ramon Medeiros e nessa apresentação, gente, Ramon Medeiros, paraibano, poeta, escritor, compositor, declamador e apresentador, viu? Além de engenheiro florestal. É residente na comunidade rural do sítio Mucambo, aqui na cidade de Patos. É filho do casal de agricultores Joana Maria e Severino. Nasceu em 20 de abril de 1993. Ramon tem 2 livros publicados, Simplicidade Poética e Simplesmente Eu. Foi vice-campeão e também campeão do festival Vamos Fazer Poesia, lá em Pernambuco. Participou de vários programas, entre eles o programa de Fátima Bernardes, lá na Rede Globo, o programa Encontro.
Enfim, raízes sertanejas, essa característica de trazer o sertão para as tuas poesias tem muito a ver com esse lugar, né? O lugar é um componente muito forte na tua poesia, não é, amor? É sim, Deusimar, porque, na verdade, se a gente for estudar a história, né, da poesia, sobretudo a literatura do cordel, ela traz muito disso, das vertentes. Ela nasceu, na verdade, não nasceu no Brasil, mas essa forma ela ganhou aqui no Nordeste brasileiro. Ela ganhou essa dimensão, o cordel e as cantorias de violas, esse destaque aqui no Nordeste, com sua linguagem própria, principalmente para que as pessoas a compreendam e traduzam as suas realidades, que muitas vezes é de sofrimento, que muitas vezes é de lamento, mas é também de vitória, mas é também de graça. E tentar contemplar isso sem fugir à nossa tradição, como o forró pé de serra, que tão bem nos representa. Pois é, gente, o bate-papo vai ser bacana, vai ser um bate-papo assim que a gente vai conhecer muita coisa da trajetória, da vida, né, do nosso querido poeta Ramon Medeiros. E eu queria começar, Ramon, pedindo para que você falasse um pouco como foi o teu início, a tua descoberta da poesia. Geralmente a gente faz essa pergunta porque muitas pessoas que estão vendo agora, de repente, pode estar ali fazendo os seus primeiros rabiscos, escrevendo, fazendo suas primeiras rimas. Então eu acho sempre muito interessante fazer essa pergunta, porque de repente a tua descoberta é também a descoberta da galera que está nos vendo agora através da TV Sol, está nos escutando através da Rádio Tabajara. Então eu queria que você falasse um pouco assim, como é que foi a sua descoberta, o seu início no mundo da poesia? Olha, eu sou de uma família que eu cresci ouvindo cantorias de violas, sempre lá em casa. Mas costumeiramente no domingo, na hora do almoço, a gente se reunia em família, tinha sempre, na época ainda em fita, claro, mas a gente escutava. E isso foi tomando conta de mim, era a nossa canção da semana e do final de semana também, a gente foi regado com poesia. E eu fui achando aquilo muito bom, tinha muita vontade de fazer, mas achava muito difícil também. E com o passar dos anos, a gente acabou entrando numa época em que dizia-se que poesia, cantoria é coisa de velho. Então, isso foi muito triste por um certo momento em que as pessoas não estavam tomando a sua identidade, enquanto os jovens. Até que eu vi a poetisa, que também já passou por aqui, a Mariana Teles, declamando. Eu assistia seus vídeos no YouTube, e quando eu a vi, eu digo, opa, não é coisa de velho não, é coisa de qualquer idade. Poesia não tem idade. E aí comecei a fazer os primeiros escritos aos 13 anos de idade, mas ainda sem muita técnica, sem muito conhecimento, até que eu conheci um poeta a quem eu sou muito grato, quero fazer essa gratidão aqui de público a ele, é o poeta João Marci Dantas, que é poeta e produtor cultural, também conhecido como Lola, e conheci um pouco da técnica de versificação, passei a estudar, e daí não mais parei. Esse intervalo dos 13 anos, das minhas primeiras construções poéticas, até o aprimoramento das técnicas durou 5 anos. A partir dos meus 18 anos eu tive conhecimento das técnicas e aí fui tentando só aprimorá-las. Ramon, na escola tinha algum indicativo? Você construía alguma coisa no seu tempo ali de estudante, da educação básica? Já fazia algum verso? Como é que foi assim, a tua vivência escolar em relação à cultura? Houve algum estímulo, né, por parte dos professores, da equipe? Como é que foi essa vivência no mundo escolar? Olha, Deusimar, não tive toda essa vivência, por incrível que pareça, embora estando no sertão, não tive toda essa vivência na escola. Porque o que trazia de poesia em alguma coisa relacionada à literatura era uma coisa mais clássica. Não tive acesso, por exemplo, à obra do Patativa, que é para nós que somos da área do cordel, que é a referência. Então, não tive todo esse contato. Foi a partir do gosto cultural que eu escutava em casa e no ambiente onde eu circulava mesmo. Você citou agora há pouco a questão dos cantadores de viola, né, que fazem parte de uma raiz cultural muito forte aqui no Nordeste. E eu acho interessante porque eu acho que todo poeta sertanejo, ele tem um pouco dos cantadores de viola. Você tem essa impressão também? Ah, sim, andam juntos, andam lado a lado. Impossível, eu acho que não há como fazer uma separação de que é literatura do cordel do que é cantoria de viola. São irmãs, digamos assim. Para mim serve muito de base porque quando você escreve alguma coisa, eu já faço isso,
cantarolando na mente. Para mim, aquilo já vai sair entoado em som de cantoria. E isso facilita a construção poética, a cantoria. Eu leio um cordel, ele como se fosse cantoria. Isso facilita muito. Ramon, são várias participações em festivais, entrevistas, né, participação em lançamentos de livros, parcerias. Então, como é que você analisa a repercussão do teu trabalho, as pessoas que chegam para você elogiando? Então, como é toda essa tua relação com a maneira como as pessoas encaram a tua poesia e o teu trabalho cultural? Primeiro é de muita gratidão, né? Porque, como você disse, eu não imaginava que tinha sido muito pedida a minha participação nessa noite de hoje aqui. E estar nesses momentos, nesses eventos, é de muita gratidão, porque eu não tinha nenhuma pretensão disso. Comecei a fazer poesia como hobby, por amor mesmo, por me identificar bastante e por achar que aquilo era uma forma de dizer que a cultura vive, que a cultura não depende só dos mais velhos, mas que nós podemos fazer parte já que estamos inseridos na história. E essa relação de estar nesses momentos de inauguração, de eventos, é sempre uma parceria muito, muito salutar. As pessoas me pedem e eu faço isso com muito amor, tenho muito orgulho do que faço. Sempre que tem um convite, já passei várias vezes por esta casa, em outras oportunidades. Sou muito grato à imprensa paraibana, radiofônica ou audiovisual. E para mim é um orgulho, na verdade, ser reconhecido, porque normalmente as pessoas têm que sair para fazer sucesso fora e depois serem reconhecidas no seu lugar, na sua terra natal. Graças a Deus eu sempre tive esse apoio das pessoas em geral, da sociedade em geral, como também da imprensa da nossa cidade. Pois é, pessoal, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol. Compartilha para que mais pessoas possam ter acesso ao que está sendo discutido, conversado hoje, nessa noite de sexta-feira, recebendo o nosso querido poeta patoense Ramon Medeiros. Um abraço para todos vocês que estão acompanhando o programa Funes Cultural. Ramon, falar em público já é muito difícil para uma grande parte da população que tem essa dificuldade de falar em público. Declamar em público é muito mais difícil do que se expressar de uma maneira comum, publicamente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando foi, assim, como é que foi a tua primeira apresentação pública? Quando você apresentou, quando você declamou alguma coisa, qual foi a sensação ali? O que é que você sentiu? Como é que foi a reação do público? Estava nervoso, não estava? Olha, Deusimar, na verdade é um gargalo para muitas pessoas, né? Falar em público é muito difícil para a maioria das pessoas. Eu tive esse primeiro contato com o público ainda na igreja, na infância, quando eu fazia parte da pastoral litúrgica. Isso facilitou muito, né, para mim. Eu nunca tive muito medo de falar em público. A minha filosofia é: microfone não dá choque em ninguém. Então, depois que estou lá na frente, deixa acontecer. Mas trazer isso para a poesia, para você declamar, é muito complicado. Porque se você vai, por exemplo, para a TV, normalmente, se você pega... Antes, quando eu era criança, eu imaginava que um jornal televisivo, as pessoas já guardavam todas aquelas falas, as manchetes, as notícias que tinham que levar ao público. Só depois que eu soube que tinha um teleprompter que ajudava. Mas o declamar é tudo na mente. Então a minha primeira declamação foi em São Mamede, minha primeira declamação assim, para um público, para uma massa, foi em São Mamede, em um festival em que eu fiz a apresentação do festival e também era uma das atrações enquanto declamador. Então estava muito dinâmico para mim, enquanto isso eu tinha que estar com o meu texto na mente. Então no princípio, hoje eu já não preciso ensaiar tanto. A memorização está mais fácil, mas no início eu tinha que... Passava assim 2, 3 dias indo aí em frente ao espelho, gravando mesmo na tela do celular, para poder memorizar o texto. Hoje já tem um pouco... A vivência, né, vai trazendo um pouco mais de facilidade. Mas é algo muito bom, se expressar e ver a emoção, ver o aplauso, que é o nosso combustível, vindo da plateia. Aquela troca nos inspira e nos dá bastante energia. E para aquela galera que está nos vendo agora através da TV Sol, através das plataformas digitais, através do canal 8.1, para a galera que está escutando também o programa Funes Cultural e que de repente tem lá uns rabiscos jogados na gaveta, todo mundo tem um pouco ali de escrito que vai arquivando, que vai jogando, que vai colocando ali, que tem um pouco de vergonha e tal. Para essa galera que gosta de poesia, amor, para essa galera que ainda não mostrou o seu trabalho, para essa galera que é tímida, para essa galera que de repente acha que não tem talento, mas escreve ali algumas coisas, algumas rimas, qual seria o conselho que você daria a essas pessoas?
Deusmar, o primeiro passo fundamental é que você acredite em você, acredite no seu potencial, acredite no seu talento e não desista jamais. Um dia eu já passei por essa fase de ter meus receios, de ter meus medos, acho que faz parte. E isso é até bom que ajuda na construção, não aquele medo que nos impeça de prosseguir. Então, o que é que acontece? Conselho que eu dou para você. Hoje, com o avanço das mídias sociais, das redes digitais da internet, está muito mais fácil ter acesso ao conteúdo. Se você quer, de fato, debruçar-se sobre o cordel, que embora seja muito bonito foneticamente falando, mas tem toda uma técnica de construção, então vai na internet, pesquisa aí, técnicas de versificação, dá uma estudada e tenta ver. Agora, eu costumo dizer sempre, tem que ter um pouco de dom divino, de talento. O jogador de futebol, eu faço essa analogia. O jogador de futebol, ele vem com talento nato. É lógico que a academia, o treinamento, a técnica que ele recebe no clube faz com que aprimore e ele fique bom. Mas ninguém nasce um craque da noite para o dia. A galera que já tem esse dom, sente essa vontade de escrever, então mergulha, se debruça e vai fundo. E também não só existe a poesia de cordel, não só existe a literatura de cordel. Também nós temos a literatura clássica, que dá abertura para você fazer a poesia livre, escrever sobre qualquer tema, sem essa obrigação de técnica de versificação. Lá na frente eu vou falar um pouco de métrica, rima e oração. Mas, como por exemplo, nós temos os grandes poetas como Castro Alves, Bilac, Cecília Meirelles, poetas que não utilizavam-se dessas regras, mas que expressavam poesia e sentimento. É vida. Então, é expressar seu sentimento através das palavras. Não meçam seus esforços e jamais prendam um talento que vocês têm. Você citou Patativa do Assaré agora há pouco, né? E em Patativa do Assaré, Cora Coralina, enfim. Essa galera não tinha acesso, por exemplo, a um curso superior de letras. Essa galera não estudou a parte técnica, né? Então essa galera escrevia, né, a partir daquilo que pensava, a partir da sua expressividade mais forte. Até que ponto, Ramon, o conhecimento sobre essa técnica é essencial para quem está começando? Deixa fluir solto, deixa rolar, ou inicialmente já busca um conhecimento mais técnico sobre isso? Olha, Deusmar, eu costumo dizer que é mais fácil você construir uma casa do alicerce do que reformá-la. Se você ter que desmanchar uma parte, reconstruir, dar uma nova cara. Então, se você quer de fato escrever cordel, hoje você tendo acesso, tem um site muito bom, vou até citá-lo aqui, o Recanto das Letras, tem muito material e na internet, no geral, você vai achar muito material. Então, se é para debruçar-se sobre o cordel especificamente, procura estudar, porque depois que você tem uma linhagem já um pouco construída, não é que você vai ter que desconstruí-la, mas você vai ter que voltar um pouquinho para aprimorá-la e seguir. Então, para cordel, seria legal você começar já estudando essas técnicas. No entanto, essas citações que você fez nos mostram que tem que ter aquela questão que eu disse a você do dom divino. Por exemplo, o Patativa do Assaré contou em poesia a história do seu povo, a sua história, a sua realidade, bem como a história do seu povo de uma forma muito singular e particular, que só ele sabia fazer. Tem um exemplo aqui bem perto, que para quem não conhecer, eu aconselho muito, aqui de Tapetim, próximo a nós, que é o Leonardo Bastião. No YouTube tem muitos vídeos dele, um cara que não teve acesso a essas técnicas como estudo, mas que descreve perfeitamente a sua realidade, a natureza e o canto em que vive. Mas para quem hoje tem acesso, hoje a gente tem no celular, tem tablet, tem computador, é bom dar uma estudada para cordel. Bacana. Pessoal, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol, recebendo hoje o nosso querido Ramon, poeta paraibano, poeta brasileiro, Ramon Medeiros. Eu já discuti com várias pessoas aqui no programa, inclusive com o escritor Marcelino Freire, que foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio da literatura brasileira. E eu fiz inclusive essa pergunta a ele. Hoje ele mora em São Paulo, assim, é um escritor famoso, um dos escritores mais requisitados. E eu fiz essa pergunta a ele baseado num livro que eu li do Itamar Vieira, Torto Arado, que é um dos livros mais incríveis. Foi o melhor livro que eu li esse ano, Torto Arado, gente. Quem tiver oportunidade de ler, é incrível. E o Itamar diz uma coisa realmente interessante sobre literatura regionalista. Porque ele diz assim, não, fulano é um escritor regionalista, fulano é um poeta regionalista. Eu acho que não é regionalismo em si, mas eu acho que você é um poeta brasileiro.
Porque quando você diz assim que alguém é poeta regionalista ou alguém é escritor regionalista, é como se aquela obra se aplicasse basicamente àquele lugar. Então eu acho assim, você é um poeta brasileiro que fala sobre coisas e características da sua região, porque parece muito que é uma coisa do eixo Rio-São Paulo. Né? Por isso que eu falo muito isso, escritor brasileiro, poeta brasileiro, que tem uma alma poética, claro, sertaneja. E eu estou aqui com o mais recente trabalho, né, do Ramon, né, que é esse livro chamado Simplesmente Eu. Esse material, gente, traz sonetos, poemas sobre a simplicidade do povo nordestino, sobre o sertão. Ramon, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho, sobre a construção. Ele é vinculado ali ao Aldir Blanc, não é? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse material, um trabalho belíssimo, gente, que é o mais recente trabalho do Ramon Medeiros. Olha, Deusmar, antes de adentrar no Simplesmente Eu, propriamente dito, só puxando aquele gargalo da ideia do regionalismo que você falou, acho interessante dizer que é sem fronteiras porque não tem geografia. Para a música, para a arte, para a poesia, no geral, a gente não pode impor um limite regional. É brasileiro mesmo e é até universal, eu diria. Mas, lógico que a gente faz voltado para as características do nosso lugar porque a gente tem mais afinidade e vai ter mais reciprocidade daquele povo que é onde você vive. Mas nada impede que eu pegue uma poesia minha, declame no Rio Grande do Sul e alguém se identifique. Não vou dizer que vai ser a maioria, mas que vai ter algumas coisas que as pessoas possam se identificar e possam gostar. Lógico que minha linguagem vai ser muito mais compreendida, mais facilmente entendida aqui no Nordeste, no Sertão, claro. Mas não tem limite geográfico para a arte, ela é universal. Perfeito. E sobre o Simplesmente Eu, só fazendo um adendo para explicar bem, Simplesmente Eu, ele é na verdade, de 2018. Ele é fruto de uma participação, uma premiação lá no festival Vamos Fazer Poesia do Pernambuco, que é realizado o maior festival de poesia de poetas cordelistas do mundo. O idealizador está até tentando registrar isso no Guinness Book, porque é onde se encontra o maior número de poetas uma vez por ano, isso é presencialmente. Agora com a pandemia está sofrendo um pouco, mas já está na sua 8ª edição, um festival grandiosíssimo. E na minha primeira participação em 2017, tive a honra, a grata satisfação de sair vencedor. Então, saí vencedor e a premiação é de fato uma obra do autor, que recebe no ano seguinte, recebi em 2018. Agora, recentemente, pela Lei Aldir Blanc aqui no nosso município, eu tive o prazer de inscrever essa obra, que a gente poderia participar com obras já autorais, já que o prazo era curto para você produzir uma obra do zero. Então eu inscrevi essa obra e ela foi aprovada e eu fiz o relançamento na minha cidade, o que não tinha acontecido. A obra foi lançada uma segunda vez, sim, mas na minha cidade foi a primeira vez que eu tive esse prazer. E isso foi muito legal, receber esse feedback da sua terra, do seu chão. Ela tinha sido lançada primeiramente lá no Pernambuco, lá nas terras de Lampião, mas agora ela teve o seu lançamento recentemente, está com uns 3 meses, que ela foi lançada em Patos e para minha grata satisfação teve uma aprovação da galera. Isso é muito bom, está sendo muito gostoso. É como um filho novo que acabou de nascer. Muito bacana. Quer recitar, declamar alguma coisa desse material? Vou trazer então uma estrofe para tentar deixar um pouquinho de gosto, de quero mais na galera que está curtindo o nosso programa. Trazer algo que também para mim é uma identidade e para nós somos já da poesia do cordel, lógico. A gente tem que escrever sobre tudo. De médico, poeta e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então a gente não pode restringir. Eu só escrevo sobre tal segmento. Não tem muito isso na poesia. A gente é eclético. Mas tem aquilo que a gente se identifica mais. Então, eu gosto muito de falar sobre ruedeira, sofrência, dor de cotovelo. As pessoas se identificam muito. Quem nunca passou, né, por uma paquera, por um amor não correspondido, que nunca levou o famoso chifre, etc. Então, para essas pessoas, ou para quem nunca, mas que caso goste, tem um soneto meu, espero que eu tenha memorizado, que eu intitulei de O Troco, onde a gente tem que dar o troco também, não pode deixar todas as coisas baratas. Em O Troco eu disse: minha vida tem sido ultimamente de tristeza, desgosto e solidão. Mesmo assim vou seguindo lentamente, sob o claro da luz da escuridão, esperando encontrá-la mais à frente, de joelhos pedindo meu perdão, nos botecos em copos de aguardente, implorando que eu tenha compaixão.
Não desejo sequer por um momento que conheças a dor e o sofrimento, nem que passes por tudo que passei. Mas talvez isto sirva de lição para você não brincar com o coração e saber dar valor ao que eu te dei. Que bacana, que bacana. Ramon, esse termo sofrência, ele vem há muito tempo já como sendo o grande mote, né? Não só de alguns poetas, como também de alguns compositores, as músicas que lideram nesse ramo sertanejo, forronejo, enfim, desses grupos musicais que são criados. A galera fala muito de sofrência, né? Então você tem Marília Mendonça, Simone Simaria, enfim, Maiara e Maraíza. Essa galera vem falando muito sobre sofrência e está cada vez mais forte também isso na poesia, né? Veio para ficar mesmo. Como eu disse, eu acho que é bastante... traz uma identidade para a galera, principalmente no público jovem, mas não se restringe à idade. Mas todo mundo já viveu uma ilusão amorosa. A partir, eu diria, dos 12, 13 anos, a gente começa as paqueras e, seja em pensamento ou seja na prática, todo mundo já viveu uma relação parecida. Então, isso vem para a poesia também. A gente, quando está numa apresentação em público, é o que você consegue arrancar mais gargalhadas e aplausos do público é quando você traz uma sofrência, uma dor de cotovelos. Então, tem muita aprovação, tanto na música quanto na poesia, e eu acho que veio para ficar assim. E se você pegar uma cantoria de viola, se for, você vai ver que o mote mais pedido por parte da plateia traz essa temática. E é interessante porque os temas também eles são totalmente renováveis e cíclicos, né? Durante muito tempo os temas de poesia foram o sertão, mas voltado para a seca. No outro período, sobre os costumes, as linguagens, né? Então, assim, é bem interessante porque os temas também vão se renovando, né? Exato. É bom que a gente dê sempre uma roupagem, uma reciclagem, né? Que nem você disse, por muito tempo, por isso que criou-se até uma visão lá fora do Nordeste, sobretudo do interior, só de seca, só de sofrimento, só de lamento, porque as canções do nosso povo que chegavam lá fora só falavam disso, dessa parte triste da nossa história. Então, é bom que nós falemos sobre outras coisas, que nós possamos dar importância a outros temas, para que não tenha uma visão de que sertão é só seca, que é só sofrimento, só fome. Isso é muito importante. Os costumes, não que deixemos isso de lado também. É importante que nós saibamos, eu diria que nivelar, falar um pouco do costume, da tradição, cobrar os nossos direitos. A poesia, a arte, a música serve muito para isso também, reivindicar. Ela é uma voz muito forte. E um poeta, um cantor, um compositor, ele tem uma voz forte representando a sua comunidade, o seu povo. Mas que nós não deixemos de inovar, não caiamos no comodismo de achar que só isso vale. Mas é bom que a gente traga sofrência, é bom que a gente traga um pouco de crítica social, é bom que a gente traga um pouco de humor também na poesia, que cai muito bem. E fazendo essa mistura gostosa, levar para o público que, dependendo do momento, vai se adaptar a toda e qualquer situação que você traga na sua poesia. Pois é, bacana. Vamos voltar para aquela parte técnica, Ramon. Você ministra cursos, oficinas em relação ao cordel, né? E você fala muito sobre métrica, rima, oração. Então eu queria que você falasse agora um pouco sobre essa técnica. De uma maneira simples, de uma maneira objetiva, o que seria esses componentes do cordel, o que seriam esses componentes da poesia? Porque um dos pontos do programa Fundos Cultural é exatamente esse, tentar explicar para uma parte do público que não entende muito dessa parte técnica da construção da poesia, da construção do cordel, como é que é feito isso, né? Então, quais são os conceitos técnicos que envolvem uma produção? Porque as pessoas às vezes pegam um material desse aqui e dizem, é muito fácil fazer, é muito simples, é só escrever o que vem na cabeça, mas tem que respeitar toda uma técnica, como nós começamos no início do programa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Deusmar, para mim é o ponto principal, é o ponto-chave do cordel. E esse interesse meu em levar ao público esse conhecimento de técnicas de versificação, que nem você disse, embora pareça simples, mas não é tão simples o quanto parece, é justamente para isso, para que não passe pelo que eu passei no início. Eu sofri um pouco por não conhecer, por não ter acesso a essas técnicas. E depois que eu tomei conhecimento das mesmas, eu faço questão de levar para que as pessoas tenham conhecimento. É bom para o poeta, para o escritor, e é bom para a arte, para que a gente, sem querer, a gente acaba, às vezes, denegrindo um pouco a arte.
por achar que tudo é cordel. Nem tudo que está escrito em forma rimada é cordel, por envolver esses 3 pilares, como um tripé, que nenhum tem mais poder do que o outro, mas que os 3 têm a mesma função: rima, métrica e oração. Vamos lá. A parte fonética, que é a rima, que eu acho que é o que prende mais atenção do pessoal, a mim essas terminações sempre rimando, sempre iguais. Eu me perguntava onde esse povo arruma tanta palavra parecida quando era criança. Então, a rima é o primeiro e diria que o mais fácil ponto das técnicas de versificação, mas tem uma enorme variabilidade de rimas, de tipos de rimas, que não vai dar para eu me alongar aqui, seria assunto, pauta para uma oficina de literatura de cordel. Mas, segundo, e não menos importante, vem a oração. Que seria a oração? A oração é a fidelidade à temática. Quando você começa uma poesia falando sobre sertão, ou você é pedido que disserte sobre, por exemplo, citar aqui o preconceito, não ao preconceito, você não vai falar de uma outra temática dentro dessa, você tem que se propor e ser fiel àquela oração que a temática rege, seja o mote, seja o tema que seja dado. E a métrica, que é o ponto mais difícil, para mim foi, para a maioria das pessoas é o ponto mais difícil, é a contagem silábica, a acentuação rítmica das sílabas dentro de cada linha, de cada verso, que cada verso é uma linha dessa dentro da estrutura poética. Então, não é como a separação normal, a gente faz o ditado normal, a separação silábica da língua portuguesa. Tem o hiato e tem a elisão, que são 2 fatores que ou juntam ou separam sílabas dentro de um verso. E que isso vai dar uma contagem diferente. Em poesia de cordel, em literatura de cordel, por exemplo, a gente trabalha versos, em sua maioria, em 7 sílabas ou em 10 sílabas. A gente tem mais essa... Quando você puxa para soneto, tem uma variabilidade de acentuação rítmica maior. Mas, geralmente, é 7 ou 10. E a contagem silábica é um pouco diferente e é o mais difícil, eu diria. Mas é o que deixa mais bonito. Por ter um grau maior de dificuldade, é o que traz... Quando eu declamo, não sei se vocês... Eu gosto, e foi isso que me chamou a atenção, é essa entonação mais forte em algumas sílabas das palavras, por exemplo. Quando a gente dá uma ênfase maior. E isso é tudo estudo de métrica. Muito bacana. Sempre é bom, por mais que a arte ela esteja vinculada a sentimento, a paixão, né, a gosto, mas assim, a gente sempre tem que pesquisar um pouco sobre a parte técnica, a parte formal. Porque até às vezes você faz alguma coisa meio que despretensiosa ali, um escrito despretensioso, mas aquilo de repente pode chamar a atenção de alguém, né? Você pode, como você colocou no início, colocar nas redes sociais. Então, por mais que tenha essa expressividade espontânea, mas é sempre bom, né, ter um conhecimento técnico um pouco, né, sobre isso. Exato, porque quando você traz o seu dom, o seu talento associado à técnica, isso não quer dizer que ninguém nasce pronto. Hoje eu vou escrever poesia, eu sou um poeta completo. Não, é processo. Construção, aprendizagem é processo. Que é professor, você sabe muito bem disso. Então, mas é necessário que surja uma vontade dentro de nós. Se eu tenho vontade, se eu tenho um desejo de escrever, e hoje nas redes sociais está muito fácil também a interação entre os escritores, os poetas, os declamadores, cantores. Está muito fácil, porque se eu conheço você, que você conhece outro, a gente vai criando uma corrente nos grupos, nas redes sociais coletivas, e o conhecimento, a troca de experiência, eu aprendi muito e espero ter contribuído também com essa troca. Isso é muito positivo. Pois é. Ramon, vamos entrar em outro tema agora, um tema que eu acho essencial, né? E assim, nós sabemos que em relação à produção artística, à produção cultural, à poesia, não existe limite em relação a tempo, em relação a espaço, em relação ao local que você está inserido. Quando se trabalha poesia, quando se trabalha rima, quando se trabalha produção cultural, a primeira coisa que me vem na cabeça é liberdade. Eu acho que quanto maior o grau de liberdade que você tem para produzir, quanto maior o grau de conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas, estar livre, ser livre, colocar esse tema da liberdade, ele é muito interessante. Eu queria fazer uma observação contigo e queria te escutar sobre um projeto que você participou, uma palestra que você ministrou lá na penitenciária feminina aqui de Patos. Sim. Você ministrou uma palestra, o poder, né, da poesia para aquelas mulheres que estão em regime fechado de reclusão.
Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você é um poeta que fala sobre o sertão, você anda pelo sertão, você toca nos pontos relacionados à liberdade. Como foi para você falar sobre poesia, falar sobre o poder da poesia para aquelas mulheres que estão provisoriamente em regime fechado? Olha, Deusmar, eu quero começar te agradecendo por tocar nessa temática, porque, embora já tendo passado por vários lugares, já tendo passado, inclusive, pela Rede Globo, mas foi no Presídio Feminino a minha melhor e mais emotiva apresentação, sem dúvidas, até hoje, da minha vida. Então, obrigado por tocar nesse ponto. Quando você fala em liberdade, a gente falava agora das técnicas de versificação e parece que, esse cara está querendo impor muitas amarras para a gente escrever. Não é isso. É que quando você quer se dedicar a um tema, você acaba estudando para conhecer e ser fiel àquilo que lhe é proposto. No entanto, se você não gostou, não se identificou, você é livre para escrever sobre o que você quiser, da forma que você quiser. E quando você traz para essa vertente de vida, de liberdade, foi muito difícil para mim, primeiro. Isso fazia parte de um curso, era o encerramento, culminou com essa parte artística para elas, levar alguém da sociedade que falasse sobre isso. Eu recebi essa missão através de um amigo que era professor lá dentro do presídio na época, fazia parte do curso de ressocialização das detentas. E foi muito difícil para escrever, porque eu tive que entrar na vida de quem tinha sua liberdade privada e tentar descrever com o olhar delas, de quem vê o sol nascer por uma janela. Isso foi muito difícil, o primeiro ponto. Mas levar para elas, levar a fala de que é possível, o poder da poesia, quando tocar nesse ponto. Como assim o poder da poesia associado à liberdade? Justamente por isso, porque você é livre para fazer o que você quiser. Elas estavam, naquele momento, sem o direito à liberdade, melhor, como consequência de um ato, mas elas iriam ficar ali eternamente? Não. Então, a minha palestra foi no sentido de amanhã você vai sair um dia, amanhã você vai ter direito à sua liberdade novamente e para você usufruir desse poder. Então, a poesia que eu levei lá para dentro é uma história de vida que eu pudesse tomar posse disso, desse espírito, e não cometer os erros que eu cometi novamente, porque a liberdade, nós temos direito de tudo. Agora, nós também pagaremos pelas escolhas que nós fizermos, não é isso? Então, eu levei esse propósito para elas lá dentro e já tive a grata satisfação de duas entrarem em contato comigo já depois de estarem livres. Falou comigo na rede social, Ramon, lembra de mim? A feição me era parecida, mas como eu não sabia os nomes, que não tive a identidade delas reveladas para mim, por questão de ética, né? De ética mesmo lá, de segurança. Aí, lembro do rosto, mas eu não sei onde eu te vi. Ela disse, eu estava naquela palestra que você proferiu lá no presídio, lembra? Cara, eu caí em prantos na hora, porque estava valendo a pena. E quando você fala nessa questão da liberdade, que é um ponto importante, a vida, esse processo que nós vivemos tão dinâmico, ela nos cobra muito caro muitas vezes. Então, que nós saibamos aproveitar bem um minuto, o momento vivido, para que nós não paremos naquele lugar. O melhor é evitar parar. E se estiver lá, que nós também tiremos lições de lá, para não voltarmos a cometer e aconselhar os outros que estão aqui fora. Ou seja, teve uma continuidade, né? Muito bacana, porque não foi só uma palestra, né? Não foi só um curso que você foi, não se envolveu, saiu, né? Houve uma continuidade disso. Essa semana tivemos um momento histórico também aqui na cidade, na penitenciária de segurança máxima Romero Nóbrega, no presídio masculino, onde um detento iniciou um curso superior através do IFPB em segurança do trabalho. É o primeiro detento que faz nesse sentido, né? Então, acho que é muito bacana esse tipo de iniciativa, principalmente porque vai na contramão dos dados relacionados à segurança pública, e a cultura pode ser um vetor de ressocialização. O objetivo da detenção, né, das penas privativas de liberdade no Brasil é a ressocialização. E eu acho que a cultura é um ponto interessante nesse processo de tentativa de ressocialização, né? Sim, claro. Você diz um marco histórico. Isso é bom para mostrar para os demais que estão lá dentro que é possível. Você não é obrigado, porque você teve o direito à liberdade cancelado momentaneamente, você não pode se entregar eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Então, ele vai cursar a segurança do trabalho e pode ter certeza que a partir desse, outros se interessarão por prestar vestibular, por fazer Enem,
para, através da educação, conseguirem sua liberdade, o direito à liberdade novamente. E a cultura é, sim, principalmente por ocupar a mente, porque é muito difícil você estar num ambiente conturbado, cheio de pessoas com pensamentos os mais diferentes possíveis, e você não tem com que ocupar sua mente. Então, ter alguma atividade que você possa dedicar seu tempo para produzir alguma coisa, seja na música, seja em qualquer tipo de arte, poesia, isso vai lhe fazer diferente lá dentro e lhe abrir um leque extremo, porque você vai ver que presídio não é só coisa ruim, como fala. Não estou dizendo que lá é bom, mas você pode aprender e transformar o que parece ser tão ruim numa oportunidade futura. Pois é. Pessoal, você está acompanhando o programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol, recebendo hoje, nessa noite de sexta-feira, o nosso querido poeta Ramon Medeiros. Ramon, eu queria que você falasse dos bastidores que foi da sua participação no programa Encontro, lá na TV Globo, com a Fátima Bernardes. E, assim, rolou muita coisa antes da viagem, durante e depois da viagem. Eu queria que você falasse um pouco dos bastidores desse programa, que você teve a oportunidade de conversar com o Braulio, né, e com outras pessoas nessa jornada. Como é que foi os bastidores dessa participação? Olha, Deusmar, foi uma verdadeira odisseia, eu diria. Como sempre na vida, eu faço as coisas sem pretensão. Eu estava na universidade, certo dia, e vendo João Neto, que na época era bem criança, hoje já está na sua adolescência, que é aqui do Equador, vizinho a nós, Rio Grande do Norte, se apresentando ao lado do Braulio Bessa lá no Encontro com Fátima Bernardes. E eu me imaginei, ele deu vontade de estar ali. E eu parei o que estava fazendo até a correção do meu trabalho monográfico na época. Eu parei o que estava fazendo, fui fazer a inscrição para participar do programa. No entanto, para participar como plateia, porque você não pode se inscrever para participar, para ir para o palco, você se inscreve para ser plateia. Fiz a inscrição sem nenhuma pretensão e fui para o sítio na hora do almoço. Foi pela manhã, fui para o sítio, estava fazendo outras atividades. Quando eu retornei à universidade, às 6 da noite, já tinha tomado uma proporção imensa. Eu tinha feito a inscrição, tinha sido aprovada a minha inscrição, e já tinham se criado grupos correntes e mais correntes. Inclusive, recebi muito apoio da imprensa patoense, das rádios, da TV Sol, de muitos. Sou amigo de quase todos os profissionais da imprensa aqui local. E isso tomou uma proporção imensa. Então, começou-se as campanhas, né, para me levar até lá. E foi muito legal. Chegar até lá foi difícil, foi bastante difícil. E chegar ao palco foi mais difícil ainda, porque eu estava só para a plateia. E quando eu estava lá, prestes a entrar no programa, a produtora disse: quem aqui tem alguma história que queira contar? E eu digo, é minha oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. Primeiro eu fui barrado na entrada, não reconheceram, isso aí prova que você foi selecionado, mas meu nome não estava na lista de participantes da plateia no dia, eu fui barrado pelas seguranças na entrada do Projac. Então bateu uma decepção tremenda. E como é que eu vou justificar que eu usei os recursos que as pessoas me incentivaram, que as pessoas doaram? Eu queria aparecer de alguma forma, não era nem por mim, não era para ganhar fama, nada. Mas para dizer, pessoal, obrigado, eu vim, eu cheguei, eu estou aqui. Para prestar contas, porque foram muitas as pessoas que me ajudaram, pessoas que eu nem conheço. E bateu uma tristeza momentânea, mas aí depois eu concentrei, respira fundo, Ramon, que Deus sabe o que está fazendo. Aí consegui entrar. Quando eu contei minha história, essa saga para a produtora, ela se comoveu. Poxa, Ramon, sua história é muito legal. Aí ela se afastou um pouquinho, voltou e disse, o Braulio acabou de contar sobre... Eu tinha encontrado com o Braulio aqui nas FIP, uma semana antes. Ele deu a palestra dele aqui, eu encontrei, contei um pouco a ele da minha história, estava selecionado o programa. E ele foi muito legal, agradeço também a ele, do jeito dele, macho velho, não vou garantir que eu vou conseguir levar você para o palco não, mas eu vou dar o toque à direção. Então ele falou com a direção do programa, e a direção disse, nosso programa está todo montado, você imagina o que é a Rede Globo, que é uma rede de TV internacional, com a grade toda montada e você conseguir furar 1 minuto e 20 na programação. Foi isso que eles conseguiram arrumar para mim, foi pouco, foi, mas diante do esforço que foi, para mim valeu muito a pena. E ela contou para a direção, e disse, fica em alerta que a qualquer momento o apresentador pode te chamar. E eu estava sentado como estou aqui de boa, e ela veio no meu ouvido, o Felipe Andreoli, que hoje está no esporte, ela disse, Ramon, levanta que o Felipe vem te entrevistar agora. Só deu tempo de eu ficar em pé, a câmera já chegou. Foi algo meio surreal, mas foi bom. Os bastidores, comecei a andar um pouco nos estúdios, de sets de gravações da Globo, e a volta teve uma repercussão muito boa, principalmente por isso, porque eu fiz questão de elencar as minhas raízes. Falar o patamar de Mucambo, Patos, Paraíba, Brasil. Isso foi muito legal. Pois é, bacana. E é muito bonito isso, Ramon, porque meio que não é só um sonho seu, não é? A arte é sua, o talento
é seu, mas as pessoas compram muito essas ideias porque acreditam no teu trabalho, né? Provavelmente você não teria condição de sozinho, né, ter essa mobilização toda. Isso é bonito, né? Olha, eu fiquei muito comovido. As pessoas ligavam para mim, quando criaram as correntes, né, divulgaram os meus dados, minhas redes sociais, telefone, conta bancária, etc. As pessoas teve gente ligar para mim, senhorinha, senhor, eu não conheço, meu filho, mas eu tomei conhecimento da sua história, eu vou estar doando R$10. É pouco, mas é o que eu posso. Cara, você tem ideia do que é isso? Alguém tirar, às vezes, do seu sustento, R$10 para... Eu me comovo até hoje quando eu falo, porque eu não conhecia a história dessas pessoas, mas naquele momento eu era a história dessas pessoas. Eu tinha que levar a história dessas pessoas e, de alguma forma, eu queria falar e dizer assim, ó, obrigado, eu cheguei, por vocês eu estou aqui. É muito bonito, realmente. Foi muito forte. É muito bacana. Ramon, o curso de Engenharia Florestal, né, me parece que toda a tua trajetória leva você, de uma certa maneira, para essa poesia vinculada ao campo, ao né? sertão, ao campo, né? Você é do Mucambo, você é uma das comunidades rurais mais antigas aqui da cidade. Você é poeta, você fez o curso de Engenharia Florestal. Então parece que, tua vida é enredada, né? Isso. Com o campo, com o sertão, né? Eu costumo dizer que Deus deu um nó no meu laço umbilical com as raízes, com a terra sertaneja, da qual eu jamais me separarei. Fisicamente, geograficamente, eu posso estar um dia do outro lado do mundo, como a gente costuma dizer. Mas a minha alma vai ser sempre matuta, vai ser sempre campesina, sertaneja. E eu estava chegando num momento decisivo da minha vida, para todo jovem, que é ali o término do ensino médio e a escolha de que curso fazer. E eu tenho duas paixões, o campo e essa questão da comunicação. Eu sou muito apaixonado por comunicação. Cheguei a fazer comunicação social, jornalismo aqui na FIP ainda. Mas eu passei também para engenharia florestal e aí, no momento, foi até uma escolha de cunho financeiro, porque um curso era uma rede privada e o outro era público, eu tive que optar pelo público. Estava muito pesado trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Mas aí uma professora minha, que é muito conhecida na cidade também, a qual eu agradeço, eu queria muito agronomia, mas a família não queria muito deixar eu sair de casa, na época só tinha agronomia em Pombal. E aí a professora Valdice Dantas aconselhou-me a fazer o curso de engenharia florestal. Ela disse, é parecido, você vai gostar, está associado ao campo. Eu não queria me desvencilhar das minhas raízes, queria continuar naquele meio que eu sempre fui criado, até hoje onde eu moro. E eu fiz engenharia florestal, fiz jornalismo, passei nos dois, comecei jornalismo, mas aí quando comecei florestal não deu para conciliar, fui só para florestal e me apaixonei. E hoje é de onde eu costumo dizer, florestal é um amor que me traz aquilo que eu preciso enquanto mantimento, sustento. E a poesia é o hobby que eu faço por amor. Bacana. Além desse livro aqui, Simplesmente Eu, você tem participações em outros trabalhos, não é? Estou vendo aqui também poesias, homenagem às mulheres, né? Vinculado ao Clube de Poesia Nordestina, Academia Literária. Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas outras publicações, Ramon. Eu sou uma pessoa muito abençoada, Deusimar, em tudo que eu faço. Romário diz isso e eu costumo dizer também, parafraseando ele, Deus botou a mão, olhou assim e disse, esse é o cara, porque as pessoas que eu encontro no meu caminho são bênçãos dele na minha vida. Então, minha primeira produção foi logo um livro. É muito difícil hoje, você sabe que o fomento à publicação no Brasil é muito difícil. Principalmente para alguém desconhecido, chegar e já lançar um livro, publicar um livro é muito difícil. Então eu lancei o primeiro, não trouxe exemplar dele, que eu não estou com ele mais, esgotou geral. Minha primeira publicação, estou para relançar uma segunda edição dele, que é Simplicidade Poética. Minhas obras, Simplicidade Poética, Simplesmente Eu, parece até um nome um pouco repetitivo, mas que eu achei interessante destacar essa simplicidade que pode te levar além. Eu acho que é com salto, com pé no chão e não com salto alto que você pode chegar mais acima. Então, não tenho mais ela. Mas eu já tenho participação, surgem convites diretos para participar de coletâneas, de folhetos de cordel, para participar de bancas julgadoras. Isso para mim é muito legal. Esse aqui, Simplesmente Eu, ainda tenho alguns exemplares dele, depois se alguém interessar, quiser procurar. E essa coletânea, essa academia, é presidida pelo mesmo idealizador desse festival, que é o festival Vamos Fazer Poesia, é o Iranildo Marques, poeta, a quem eu agradeço também. E tem um projeto lindo que são 12 publicações por ano. A cada mês, esse coletivo, que faz parte dessa academia, que hoje ela é virtual, ele se reúne
tem-se o tema a ser trabalhado, por exemplo, isso aqui foi março, mulher. A cada mês a gente vai, maio, a gente costuma trabalhar mãe, agosto, pai. Tem aquelas temáticas propícias de cada mês, outubro, criança, mas aqueles meses que não são tão enfáticos, discute-se, cria-se uma temática e os poetas se propõem a criar um novo conteúdo. Isso é muito legal e tem dado espaço para muita gente publicar. Então, só voltando à primeira publicação, através de intermédio do João Marci Dantas, o Lola, que eu já citei em outra ocasião aqui, me levou a conhecimento até do senhor João Claudino, que faleceu ano passado, um mega empresário em diversos ramos. E ele se solidarizou com minha história e decidiu fomentar a minha primeira publicação. A segunda já foi um mérito meu, foi uma conquista lá no festival. Mas a primeira, ele decidiu, não, eu gostei da história, ele disse assim, gostei da história do menino, do vaqueiro, e porque ele me viu assim, nesses trajes, ele disse, eu vou fomentar a publicação dele. Então, se não por ele, eu não teria nunca. Só para citar, sem fazer a apologia nem divulgação, mas ele é proprietário do grupo do Armazém Paraíba, para você ter uma ideia. Então, ele faleceu ano passado e é o maior fomentador de poesia que eu já pude conhecer. Tem um festival anual com mais de 200 poetas, isso cantadores de viola, lá no Piauí, fomentado pela Casa do Cantador, que era bancado, esse ano não sei se teve por conta da pandemia, acho que não, mas todos os anos foi bancado por ele, pelo seu grupo. Bacana, é importante demais divulgar essas pessoas que apoiam a produção cultural, até para que outros mecenas, né, também possam chegar junto nisso. Ramon, aproveita a oportunidade, divulga tuas redes sociais. Quem quiser adquirir esse material, ainda está à venda, pode comprar com você. Tem algum local aqui em Patos que está sendo vendido? É muito boa essa parte do merchan, né? Então, esse material, infelizmente ou felizmente, eu não sei como dizer, mas no momento está disponível apenas comigo. No início eu disponibilizei em algumas lojas, livrarias da cidade, mas o público que vai até a livraria não é um público que procura por esse tipo de material. Normalmente é material escolar, é diferente. Eu vou tentar incluí-lo na livraria recente aqui, a Nobel, que já traz um público mais voltado para essa área, mas no momento só tenho ele de forma física assim comigo, tanto para quem quiser procurar ou então para envio também. A gente envia para todo o Brasil via Correios. E nas minhas redes sociais, se você procurar no Instagram, você vai achar @Ramon Medeiros, com Z, tudo junto, Ramon com N de não no final, Medeiros junto, com Z no final. Meu Facebook está lá também, Ramon Medeiros, esse separado normal. E também tem canal no YouTube, tudo Ramon Medeiros. Se você quiser me procurar, segue lá nas redes sociais, dá um toque, que a gente vai tentar atender com o maior carinho do mundo. Gente, é muito importante, adquira os livros, as publicações da galera aqui da nossa região, para que essas pessoas possam continuar tendo condição de produzir coisas muito bacanas para a gente, um material muito bem feito, inclusive, né, muito bem trabalhado. Então, assim, vale muito a pena. Entre em contato, né, com o Ramon através das redes sociais. Se você não conseguir entrar em contato com ele nas redes sociais, entra lá no @Funiscultural, que a gente passa o contato dele, tudo direitinho, mas é importante apoiar a galera que está produzindo isso aqui no Sertão. Gente, estamos chegando a mais uma edição, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Funiscultural. Ramon, fica à vontade para suas considerações finais, fica à vontade para você agradecer a galera, fica à vontade para você recitar. Vamos encerrar o programa de hoje com uma poesia do Ramon Medeiros, mas antes as suas considerações finais. Olha, Deusimar, primeiramente agradecer a Deus pelo dom da vida e o dom da arte, o dom da poesia. Se não fosse por isso eu não estaria aqui, né? Por ele e pela arte eu não estaria aqui. Segundo, agradecer a todas as pessoas que estão por trás, né? Levando, na verdade, esse projeto, que é muito lindo. Agradecer a você pelo convite, agradecer pelas pessoas que pediram a minha participação, que eu nem sabia. Agradecer ao Espaço, pela TV Sol, já outras vezes tive a oportunidade de estar aqui, é muito bom retornar a esta casa. E agradecer a todos aqueles que fazem poesia e, como você bem disse, que incentivam, que promovem, que fomentam a poesia, porque ainda é um ramo da arte que é um pouco deixado de lado. Já houve um avanço muito grande, mas eu acho que ainda está pouco, ainda precisamos de mais espaço, precisamos ser melhor vistos pela sociedade em geral. E agradecer de forma muito especial a Fundação Cultural Hernando Sátiro, que tem esse projeto
toda sexta-feira traz um ativista cultural, traz alguém de uma vertente para falar aqui, para mostrar a sua arte e para defender o seu clã. Então isso é muito legal, essa diversidade que vocês trazem semanalmente aqui. E para encerrar com poesia, inclusive essa poesia, licença, essa poesia está aqui, eu trago ela no fechamento, né, na contracapa do livro do Simplesmente Eu. O livro é encerrado com a poesia intitulada de Testamento. Então, testamento, o que é que eu pretendo deixar para as pessoas? Eu encerrei com essa poesia aqui, onde eu disse assim: por detrás do sorriso que carrego, tem um rio transbordando de tristeza. Não sou falso nem minto, apenas nego, para ninguém ver meu pranto em correnteza. Aprendi no combate ser mais forte, pois na vida nem tudo vem da sorte. É preciso coragem para lutar. Devagar vou cumprindo a minha meta, para deixar a lembrança de um poeta que não tem outra coisa para deixar. Quero só explicar sobre essa poesia, que ela não fala só sobre tristeza, mas ela fala sobre as raízes que eu tenho, que eu trago, e é isso que eu quero deixar, a saudade no coração das pessoas. E não dinheiro, e não bens. É sobre isso. Tiro meu chapéu para todos vocês. Que bacana, que bonito. Agradecer mais uma vez, Ramon, a disponibilidade e dizer que foi um programa sensacional. Agradecer mais uma vez a sua participação e a você que está nos acompanhando através do programa Funis Cultural, essa grande parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol. O nosso abraço, o nosso agradecimento. Estaremos juntos na próxima sexta-feira. Até mais, gente.